Então vocês estão com a Bíblia aberta em Efésios. Todo mundo aí, né? Efésios. E eu estou indo devagar, irmãos, tá? Até chegar lá no fim desta carta. É uma das cartas mais profundas que tem nas Escrituras Sagradas. Tá? O que Paulo está ensinando aqui? A carta de Efésios, só para lembrar a vocês, é a carta da noiva. A noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo? É chamada na Bíblia a igreja. Foi por ela que Jesus morreu. Então, a ênfase em Efésios é: quem é ela? Quem foi que Cristo veio buscar? Ele veio buscar um povo para ele. E incrível como ele trata esse povo dele como a noiva dele. E quando chegar lá no céu, toda a igreja é como se fosse um casamento, entendeu? Essa é a linguagem conhecida. Tá bom? Então nós aprendemos no capítulo 1. Se vocês quiserem abrir e voltar um pouquinho no capítulo 1, vocês vão pegar a ideia aqui. Deus escolheu um povo para ele. Tá? O versículo 4. Ele nos escolheu. Quer dizer, Cristo não veio salvar o mundo todo, irmãos. Ele veio salvar o povo escolhido. Tá? Isso aqui é a doutrina mais poderosa das Escrituras. E além disso, ele predestinou cada pessoa que ele veio salvar. Tá? Então, predestinação você já sabe o que é. É que Deus, ele, desde a eternidade, ele planejou tudo para que, vamos usar aqui a ilustração da vida do Jailson, para que Jailson nascesse no tempo certo, no lugar certo e se convertesse no tempo certo. É assim que ele fez com cada um. E o que é que ele fez para salvar-nos do inferno? Ele mandou o filho dele, Jesus, que lá na cruz, ele pagou o preço com seu sangue. Hoje eles falam que é o domingo da Páscoa. Mas eu até estava conversando com minha esposa. Páscoa é na sexta-feira. Páscoa foi sofrimento. Páscoa significa sofrer. Hoje é o dia da ressurreição. O domingo da ressurreição. E que ele ressurgiu dentre os mortos. É isto. E agora, queridos, Paulo então fala desse trabalho de um Deus triuno. O Pai escolheu, o Filho morreu na cruz para salvar, e o Espírito Santo age em vivificar a palavra. Você quer entrar no céu um dia? Você tem que se converter a Cristo. Eu falo assim porque tem muitas pessoas que correm para a doutrina da eleição. E você ficar se regozijando na doutrina da eleição, você está perdido. Porque Deus não salva pela eleição. Não foi porque Deus me escolheu. Foi porque Cristo morreu em meu lugar. Então a única forma de eu saber que eu fui eleito antes da fundação do mundo, qual é? Me convertendo a Cristo. Se eu me converter de todo o coração, como aconteceu comigo, então é porque eu me converti porque eu fui eleito. Tá vendo? Na Bíblia é assim. Eu me converti a Cristo porque de antemão, na eternidade, Deus havia me escolhido. Do contrário, eu não tinha escolhido. Ninguém escolhe Cristo. Ninguém, meus irmãos. A escolha nossa é pelo pecado. Em Adão nós escolhemos odiar Deus. A nossa natureza prefere odiar a Deus. Então é muito importante a linguagem de Deus. Às vezes, você vai ver que a Bíblia fere a gente, mexe com a gente,
mexe com nossa consciência, mas é importante isso, tá? Se você vai no médico e o médico coloca alguma coisa no lugar que tem um problema seu, você sente dor, né? Mas é importante que o evangelho faça isso. Outro detalhe, ainda no capítulo 1, Paulo ora. Ele ora para que nós entendamos isto. Está vendo a oração dele? Irmãos, a Bíblia nos dá lições profundas, maravilhas, e nós precisamos aprender, tá? E Paulo ora. Tá? Coisa mais preciosa para nós é o que Deus nos entregou. Agora, quando chega no capítulo 2, os irmãos estão vendo aí? Só dá uma olhadinha. Aí Paulo entra para falar como foi nossa situação. Como é que eu estava, como é que Davi Sena estava, como é que Antonino estava, como é que cada pessoa, quem nós éramos. Tem algum lugar para nós orgulharmos? Ah, eu sou crente. Não tem isso não. Nós éramos o quê? Olha o versículo. A Bíblia fala aí de 3 coisas, 3 situações que nós estávamos. Nós éramos mortos, vendo? Para Deus, um homem sem salvação, ele é um cadáver ambulante. Tá? Ele não tem vida. Ele tem a vida em Adão. Ele trabalha, ele estuda, ele come, ele dorme, ele respira. Esta é a vida em Adão, não em Cristo. É quando Deus chama, a pessoa ressuscita, irmãos. Na Bíblia, Deus lida sim com pecadores. Não adianta eu pegar o José lá fora, colocar dentro da igreja, ensinar as músicas cristãs para ele e pôr uma gravata nele, se ele não se converteu. Ele é morto ainda. Ele pode aprender de tudo na Bíblia. Ele está morto. Enquanto o Espírito Santo não vir e vivificar pelo poder a coisa no coração da pessoa, ele não se converte. Ele vai voltar. É por isso que a linguagem da Bíblia muitas vezes é pesada, gente. Segundo a Pedro disse, o cão voltou ao seu vômito. Impressionante, né? A pessoa não se converteu, é igual o cão que volta depois para o mundo, para o seu próprio vômito. Que coisa terrível. Mas é a linguagem bíblica. Não sou eu que estou inventando, não. Também, ainda no capítulo 2, ele fala como era o nosso tipo de viver. Vocês estão aí vendo? Capítulo 2, versículo 1. Versículo 2. Nos quais andastes outrora. Antigamente, lembra? Lembra? O Jailson lembra. Cada crente que tem aqui lembra do tempo que não era crente. Eu nasci e vou morrer. Essa é a vida da pessoa. Nasci aqui, vou morrer aqui. Tá vendo? É a vida nossa. Entramos pelo pecado e vamos morrer no pecado. Quem trouxe a morte? O pecado. Tá vendo? Então, eu não nasci para louvar Deus. É o que estão fazendo hoje nas igrejas. Ah, vamos louvar, vamos louvar. Não. Em Salmo, diz Salmo 53, 58, 3, que nós nascemos para mentir. Nós nascemos para dizer mentiras para Deus. Que coisa, né? Então, os pais aqui, pega seus filhos. Você tem uma responsabilidade, não de mandar meramente para a escola, mas de pegar e mostrar biblicamente para o seu filho que ele nasceu no pecado. Ele não nasceu bonzinho. Ele não nasceu filho de Deus, não. Ele nasceu filho de Adão. E filho de Adão é Adãozinho, não é crente. Ele precisa se converter. Mas é uma criança. Não, nasceu no pecado, crente. Ninguém nasce um anjinho, não. Nasce no pecado. Espera seu filho crescer. Espera a árvore ficar com um tronco grosso. Aí você não tem mais jeito de manusear. Você vai ver que trabalho dá.
como o homem é no pecado. Nascemos aí, tá vendo? Versículo 2. O curso deste mundo. Começa aqui no nascimento e termina na morte. E depois da morte, vem o que a Bíblia chama o inferno. Não tem esse, morreu, acabou. Nós não somos animais, irmãos. Um cão, quando morre, acabou. Um cavalo, quando morre, acabou. Mas um ser humano, quando morre, é uma alma vivente. Se não subir para o céu, vai descer para o abismo. É isso que a Bíblia ensina. Por isso, quão importante é um ser humano. Para a gente pregar o evangelho para ele. Ok. E em terceiro lugar, olha ainda no versículo 2. Segundo o príncipe, está vendo aí? O príncipe da potestade do ar. Quem é ele? Quem é que controla este mundo? Quem é que dirige este mundo? Quem é que inventa carnaval, baile, balada? O diabo. O príncipe da potestade do ar. E ele tem milhões de elementos que estão com ele. Chamado, vocês vão ver aí no capítulo 3, a potestade do ar. São muitos anjos caídos, que caíram com a Lúcifer. E tem também os demônios. É uma hierarquia tremenda, gente. Não é brincadeira. Quem chefia este mundo? Não é. Deus entregou, autorizou Satanás a ser o Deus deste mundo. É ele que faz o que vocês estão vendo aí. Tá? É Deus que intervém. Ele põe a mão para a coisa não virar um pandemônio neste mundo. É Deus intervindo. Senão vira um pandemônio mesmo. Vira um inferno nesta vida aqui. Tá? E agora, vamos lá. Se não tivesse o diabo, se não tivesse os demônios, o homem seria melhor? Não. Olha o versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E veja bem, se não tivesse o diabo, o homem é o mesmo. Carnal, malandro, mentiroso. Eu era assim. Até que o Senhor me salvou. Todo verdadeiro crente dá esse testemunho. Quem eu era? Tá? Não fique pensando que o problema é com o diabo. O problema do homem é o homem mesmo. Por isso que em Lamentações diz, de que o homem se queixa? Está queixando de quê? Queixa dos seus pecados. A culpa é sua. Você vai para o inferno porque quer ir. O homem está indo para o inferno porque gosta desse caminho. Quando cair no abismo, já é tarde demais. E agora, vamos lá. Ainda no versículo 3, o que é que ele diz? E éramos, por natureza, filhos de quem? Filhos de Deus? Todo mundo aí está dizendo, nós somos filhos de Deus. Não. Filhos da ira. O que é filho da ira? Filhos do ódio de Deus. Gente, não é brincadeira. Não é. Hoje brincam com a palavra de Deus, achando que está tudo bem. Deus chama o homem no pecado de filho da ira. Por natureza. Está vendo? Então, se não se converter a Cristo, quando a pessoa se converte a Cristo, ele se torna filho de Deus. Do contrário, não. Ele é um filho da ira de Deus. Está vendo aqui agora? O que acontece? E agora, queridos? No capítulo 2,
Aí ele, no versículo 4, ele fala da misericórdia, tá vendo? Como foi que Deus me achou? É assim com cada pecador. No dia que o pecador se converte, é alegria nos céus, querido. O mundo fica com raiva. Quando o homem se converte, o mundo pede um pecador. Os bares pedem um beberrão. O mundo pede um mentiroso. O motivo de riso acabou. Agora é outra pessoa, quando ele se converte a Cristo. Ele é um cidadão do céu. Quando a pessoa se converte, lembra? Deus já tinha planejado isso na eternidade. Deus já tinha. Por que o pastor pregou e um pecador foi a Cristo? Porque Deus já tinha planejado. Olha como nós lidamos com o evangelho. O evangelho moderno diz, Deus está lá esperando você fazer uma decisão. Deus está lá assim, puxa, eu falei tanto, preguei tanto, ele não quer. Nós não temos esse evangelho na Bíblia. Nós temos o evangelho que dá certo. Porque quando Deus manda pregar, é porque ele tem pecadores para serem salvos. Quando Paulo pregou em Antioquia, muitos judeus recusaram, mas muitos gentios, pessoas de outras nações, creram. E sabe o que a Bíblia diz lá no capítulo 13 de Atos? E creram todos os que tinham sido destinados à vida eterna. Está vendo? Eu trabalho com o evangelho que dá certo. Eu não estou aqui, minha igreja não enche. De maneira nenhuma. Estou pregando o que dá certo. No tempo certo, meu Senhor faz a obra. Começa a chamar pecadores. E quando ele começa, ninguém segura. É assim que ele opera. Tá, queridos irmãos? Então, finaliza basicamente o capítulo 2, no versículo 8, dizendo o quê? Porque, pela graça, sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, perceberam então? Agora, eu já dei para vocês o capítulo 2. E o capítulo 3? O que é que Paulo quer dizer? Vamos voltar então para lá? Eu passei um bom tempo aqui, tentando explicar o que eu falei no passado. Agora vamos entrar no capítulo 3. Deixa eu dar aqui, é um pouco, para muitos que estão começando agora, é um pouco difícil de entender o capítulo 3. Mas eu vou usar, eu não tenho linguagem erudita não, irmãos. Eu sou um homem simples, tá? Eu gosto de coisas simples. Eu vou tentar pôr o café com leite na mesa, o arroz com feijão na mesa para vocês comerem. Tá bom? Vamos lá. Versículo 1. Por esta causa quem ele? Paulo. Os irmãos conhecem o histórico de Paulo, né? Paulo foi chamado naquele tempo fariseu. Ele foi um homem da seita dos fariseus. Os fariseus, irmãos, tinha duas seitas naquele tempo. Os fariseus e os saduceus. Tinha outras também, mas as principais eram essas. Os fariseus eram como os adventistas hoje. Eram zelosos pela lei. Tinha bons homens lá naquela seita. Nicodemos, por exemplo, que foi conversar com Cristo, ele era um fariseu. Aquele José que pegou o corpo de Jesus e sepultou, ele era um fariseu. Muitos homens. Paulo era um desses. O nome dele era Saulo. E o que aconteceu? Os irmãos lembram em Atos capítulo 9, como foi a conversão dele? Ele tinha tanto ódio de Cristo, o Nazareno, que ele saiu munido de armas com os amigos dele para prender todos os crentes, encarcerar, matar. Quando foi na entrada de Damasco, uma luz que foi a meio-dia, a luz de Cristo, da glória de Cristo brilhou mais do que o sol. Os irmãos sabem que o meio-dia é o brilho maior do sol, é aquele momento. E Saulo caiu cego. E se converteu cego. 3 dias depois
já não era mais o mesmo Saulo. Deus mudou o nome dele para Paulo. Saulo significa bonitão, atraente. Paulo significa pequeno. Né? E aí está ele. Deus o chamou para trabalhar com quem? Veja o versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios. Deixa eu explicar isso aqui para os irmãos. É melhor ir devagar aqui, né? Os irmãos, alguns já sabem. Na Bíblia, no começo do Evangelho lá, tinha dois grupos, judeus e gentios. O Evangelho começou sendo pregado para quem? Para os judeus. Agora, quem pregaria para os gentios? Quem sairia de Jerusalém e iria para toda parte do mundo para pregar aos gentios? Deus escolheu Paulo para isso. Ele era conhecedor da Bíblia, conhecedor das línguas gentílicas, ele conhecia o grego, tá? Um homem, humanamente falando, culto. E também um homem com um coração grandioso de compaixão. Ele amava Cristo. Ele estava pronto a morrer por Cristo para pregar o Evangelho. E ele fala aqui, por amor de vós, gentios. Então, queridos irmãos, nós temos este Evangelho aqui, que chegou aos brasileiros. Eu, você, nós somos na Bíblia chamado de gentios. Brasileiro, americano, chinês, japonês, russo, argentino, todas as nações fora dos judeus, todas são chamadas de gentios. E Paulo então foi encaminhado com sofrimento, irmãos, com prisão, ele foi encaminhado aos gentios. Só que tinha um problema. Eu não sei aqui quantos dos irmãos já leram o Velho Testamento. O Velho Testamento, quando você lê, eu tenho recomendado, leia o Velho Testamento. E ligando com o Novo Testamento, a luz começa a brilhar. No Velho Testamento, nós temos a mensagem que tem no Novo Testamento? Tem, mas em forma de enigma. É enigmático. Tá? Deus falou no Velho Testamento que ia alcançar o povo de outras terras, como os brasileiros, como me alcançou e alcançou você. Ele fala, mas de uma forma que você quase não entende. Por exemplo, o nosso irmão Jailson leu aqui o Salmo 96. Cantai ao Senhor todas as terras. No Velho Testamento, eram só os judeus. Mas agora tá, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. As nações. Deus está no Velho Testamento dizendo que ele iria alcançar os povos. Vou devagar, então, para os irmãos entenderem. Por exemplo, quando os irmãos leem Gênesis, capítulo 12, Deus está chamando Abraão, não está? Abraão é o patriarca dos judeus. Foi com ele que começou a nação dos judeus. Mas notem, o que é que Deus falou com Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu da Macedônia, daquela região. Hoje seria o Iraque. E ele foi peregrinar lá em Israel, andando. E Deus falou, é essa terra que vai ser habitada pelos judeus. Então até lá hoje, os irmãos podem olhar no mapa, olha Israel, onde Abraão peregrinou, uma terra pequena, menor do que Sergipe, irmãos. Mas ninguém consegue destruir aquele povo. Então, veja. Mas olha o que Deus falou em seguida. Olha, de ti, Abraão, abençoarei
todas as famílias da terra. Não foi só Israel. Vai alcançar todas as famílias da terra. Começou com os judeus. Então, o que você vê no Velho Testamento é Deus conversando com quem? Com os judeus. Então, quando você lê a Bíblia no Velho Testamento, não ignore a linguagem para os judeus. É uma linguagem poética. É uma linguagem que fala do local, da situação geográfica de Israel. Montanhas, montes, olhei para os montes. É uma região assim. Tá? Mas quando Paulo entrou no ministério, Deus o chamou para pregar aos gentios. Vamos lá. Olha o versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus que me foi confiada para vós outros. O que é que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo, Deus me confiou uma responsabilidade. Sabe o que é dispensação? Eu vou trabalhar lá na mecânica do Maico. E ele me responsabiliza por um determinado setor da mecânica. Aquilo é chamado dispensação. É uma responsabilidade que me foi dada. Entendeu? Então, quando Deus dá uma responsabilidade, ele me chama, ele diz, você é um dispenseiro. Você é um mordomo meu. Faça aquilo. Quando Pedro foi responsabilizado, ele recebeu uma função lá em Jerusalém. Tá? Paulo recebeu uma dispensação ou uma responsabilidade que foi confiada, tá, para ele. A chamada dispensação como é que está aí na sua Bíblia? Dispensação da graça. Então vamos fazer a diferença aqui, irmãos. Quando você abre o Velho Testamento, você vê a escuridão da lei. Quando você abre o Novo Testamento a partir da morte de Cristo, você vê a claridade da graça. Quando você olha lá na Bíblia, no Velho Testamento, você tem que, como que, pegar uma luz. O que é que Deus está falando aqui? Por que Ele está falando assim? Por quê? Então você vai, de repente, brilha um pouquinho. É como se você estivesse em casa e sem luz. Aí você liga uma vela, você liga o farol, ou você pega o celular naquela parte quando tem a luzinha ali, e você vai, né, ali para achar o que você precisa, ou risca um palito de fósforo. No Velho Testamento é a mesma coisa. Quando você está lendo, será que eu estou entendendo? O que Deus está falando aqui? É porque é a parte escura. Quando você abre o Novo Testamento, Paulo fala dispensação da graça. Tá vendo? A graça veio com quem? Jesus que trouxe a graça, lembra? Graça é o quê? É que aquele Deus do Velho Testamento, com a escuridão da lei, não matarás, não furtarás, é aquele grito da lei, maldito, maldito. De repente, com a morte de Cristo, quando ele lá na cruz, ele cumpriu a lei, ele pegou toda a maldição da lei, carregou sobre ele, abre o cenário da graça. Deus está olhando para os gentios. Eu vim trazer a mensagem do céu. Graça é o quê? É Deus olhando para os pecadores. Eu vim te buscar. Eu vim te salvar. É Deus olhando para um Saulo perseguidor. Eu te amei. Então o cenário é aberto. E aí a mensagem da salvação é pregada. Por que eu estou pregando aqui todo domingo? Porque todo domingo à noite eu estou abrindo a boca aqui e pregando o Evangelho. Porque é um cenário da graça. Às vezes eu falo do Velho Testamento, mas é para chamar atenção para a luz. Vocês estão na escuridão, vem para cá. Olha o que Deus fez. É essa a mensagem de Paulo. Chama dispensação da graça. Agora vamos ver o que é que ele explica aqui. Versículo 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o quê? O mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Vamos lá, vamos entender o versículo. A primeira coisa, segundo uma revelação, por favor,
Eu vejo muitos pregadores hoje, especialmente do movimento pentecostal. Deus me revelou. Não tem isso mais. Não tem, irmãos. O tempo da revelação passou. E quem recebeu a revelação foram profetas e os apóstolos. Hoje nós temos a Bíblia completa. Está tudo revelado aqui. Lembra 1 Coríntios capítulo 13? Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Já veio o que é perfeito aqui. Então, eu não preciso de bajuladores que estão aí fora. Deus me revelou. Não, está tudo escrito. O que eu preciso para a compreensão da verdade, está tudo aqui. Você não ouvir a palavra de Deus, você está perdido. Tá? Então Paulo fala aqui, segundo uma revelação. Foi por quê? A Bíblia não era completa naquele tempo. Quando Paulo se converteu, a Bíblia só tinha o Velho Testamento. Então Deus foi passando revelação para os apóstolos. E eles escreveram essas revelações. Por exemplo, a Efésios é uma revelação de Deus para nós, através de Paulo. Entendeu? Está tudo completo. Então, me fez conhecer, foi dado a conhecer, o que mesmo? O mistério. É melhor devagar aqui. O que é mistério? Os irmãos sabem o que é mistério. Mistério é uma coisa que eu não sei. Não me foi dado. O que é isso? O que significa que Deus, no Velho Testamento, lidava com os judeus? Por que ele escolheu salvar os gentios também? Por que ele não ficou só com os judeus? Por quê? Paulo explica anteriormente, coisa que eu não sabia. Eu não sabia da eleição. Eu não sabia. Eu não sabia da predestinação. Eu não sabia que Deus ia pegar um povo no meio dos gentios, do mundo inteiro, e unir com os judeus e formar um corpo só. Eu não sabia. Eu não sabia que a igreja existiria. Mas ele fala em enigmas lá no Velho Testamento. Ele diz lá para o povo judeu, chamarei um povo que não é meu povo. Tá vendo? Ele fala numa linguagem vamos supor, de um casal, a mulher traiu, e ele fala, eu conhecerei outra. É a linguagem de Deus. Eu vou vamos dizer, dar a carta de divórcio para você e vou unir com outra. Veja, a linguagem de Deus é para a gente entender. É chamada então mistério. Ele diz, esse mistério foi revelado a mim. Está vendo aqui? Veja, o versículo 3, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ele está falando o que eu escrevi, do capítulo 1 até o capítulo 2, é isso aí que é mistério. Agora, veja, pelo que, versículo 4, quando ledes, podeis compreender o quê? O meu discernimento. Do mistério de Cristo. Então, o que eu estou passando para vocês aqui, que eu passei do capítulo 1 e o capítulo 2, eu estou tentando mostrar para vocês o que é o mistério que Paulo tinha. Ele era incumbido disto. Ele era incumbido de falar do evangelho. E agora, ele diz no versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E profetas no Espírito. O que ele está querendo dizer? Aí ele está falando, pega o Velho Testamento e agora vamos unir com o que Deus mostrou para os apóstolos. E vocês vão ver como a coisa combina. Agora, quando vocês leem o Velho Testamento, unido com o Novo Testamento, vocês vão entender por que Cristo veio, por que foi a lei, por que o mistério da eleição, por que não foi falado antes, por que Deus lá falava, eu te amei,
Agora eu estou entendendo. Em suma, é o Evangelho. Então vamos lá. Versículo 6. A saber, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo por meio do Evangelho. Então vamos lá. Para simplificar, vamos supor que eu prego o Evangelho hoje. E hoje à noite tem algum pecador que se converta a Cristo. Vamos supor que noutra igreja alguém pregou. E um pecador, ou 2 ou 3, se converteram. Quando eles se convertem, quando eles são ligados a Cristo, eles se tornam o quê? Membros do mesmo corpo. Está vendo? Um corpo só. Participantes da promessa. Cristo salva. Eles são o meu povo agora. Eles são minhas ovelhas. Eles vão morar no céu comigo. É isso que a Bíblia está falando. É a glória eterna. Deus está tirando pecadores do perigo do inferno e fazendo desses pecadores o povo dele. E aí, eu quero chegar até o versículo 13, irmãos, para terminar. Versículo 7, do qual eu fui Paulo falando, constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim, segundo a força concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo era ministro disso. A palavra ministro, irmãos, não é brincadeira. Sabe o que era usado antigamente? Para aqueles que remavam no mar. Sabe quem já viu aquele filme de Ben-Hur? Viu quando ele participa daquele grupo que está remando lá, direto, pam, pam, e eles lá, chicoteados, tal e tal. Os ministros, a palavra ministro era usada antigamente para essa função. Ser pregador do evangelho não é brincadeira. Não é. Tá? Ser ministro do evangelho não é uma função que Deus dá para qualquer um. Eu vejo gente correndo. Eu fui chamado, Deus me chamou. Espera. Não é brincadeira pregar. É uma responsabilidade seríssima. Que Deus confia a quem Ele chama. Vamos lá. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. Que evangelho? É um evangelho água com açúcar? Não. É aquele evangelho que, oi, você quer aceitar Jesus? Não. É o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho não é brincadeira. Não é ajuntar meramente pessoas numa igreja. O evangelho tem coisas insondáveis. Nós estamos lidando com coisas eternas. Tá? Então a Bíblia fala da salvação em Cristo. É uma tão grande salvação. Imagine Deus pegando um homem lá fora, morto, um cadáver nas mãos do diabo, servindo ao mundo. E Deus tira de lá e faz dele um novo homem em Cristo. Para morar no céu. O herdeiro do inferno, herdeiro do céu. Um filho das trevas, filho de Deus agora. Isso aqui é insondável. Eu nem sei como explicar direito. É muito profundo. É chamado em Hebreus uma tão grande salvação. E olha o versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Que maravilha! O que nós estamos vivendo agora é o chamado dispensação do mistério.
E o pastor, ele tem que zelar pela Bíblia. Ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que se gastar com as Escrituras, para que quando ele pregue a verdade. Qualquer pastor que subir ao púlpito e pregar algo que não for de Deus, qualquer mentira, ele é chamado um falso mestre, um mentiroso. Tá? E agora, vamos para a parte final? Vamos lá. Versículos 10, 11 e 12. Para que, pela igreja, que é a igreja? Que é a igreja? A igreja hoje parece vamos dizer assim, um barato, né? Brincadeira, grito, só fantasia. A igreja é o quê? A igreja é o povo que Deus tirou do meio dos gentios. Pessoas que foram salvas, são milhões. Tem pessoas da igreja no mundo inteiro. Até entre os índios tem. As nações pobres e ricas. Milhares de pessoas que se converteram. Milhões já estão no céu. Milhões estão aqui na terra. Que povo é esse? É chamada igreja. O que Deus está fazendo com esse povo? Porque os crentes estão na terra. Estão para brincar, fazer piquenique, brincar com o mundo, celebrar com o mundo? Não. Olha, para que pela igreja, versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus, a imensa sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Tem duas lições aqui importantíssimas para vocês entenderem. A primeira é que os anjos de Deus não compreendem isso. Eu já vi muitos pastores dizendo que se nós não pregarmos o evangelho, Deus mandaria os anjos. Mentira. Os anjos não conhecem. Eles não sabem disso. Tem anjos aqui, os irmãos não estão vendo. Eles estão aí tentando entender como é que Deus pode salvar um Jairus, uma Vive, um Davi, pecador, os pecadores. Como é que ele pode? Os anjos lá em 1 Pedro fala. Eles estão querendo aprender. Eles estão fazendo o curso de soteriologia, que é o curso da salvação. Como é que Deus pode salvar? Veja, queridos irmãos. Então, quando a igreja está vivendo para a glória de Deus, quando a igreja é a igreja mesmo, quando os crentes são crentes mesmo, eles estão demonstrando perante os anjos o que é que Deus fez. A glória de Deus. Em segundo lugar, ele está demonstrando para os anjos caídos. Tem milhões, Lúcifer, e milhões de anjos e demônios que ficam alucinados, vendo pessoas sendo salvas, e eles não podem fazer nada. Satanás está vendo pessoas saindo do reino dele, pessoas deixando o pecado para serem salvas. E como é que ele vai explicar? Ele não consegue. Foi por isso que ele chegou para acabar com Jó. Os irmãos já leram o livro de Jó. Ele não podia entender como é que Jó, um homem rico daquele, podia adorar a Deus, um homem consagrado, que quando perdeu tudo, ainda adorou a Deus. Ele não entende. E vamos lá. E versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo dele é eterno. Tudo. A minha salvação é eterna. A minha família é eterna. Família do céu. O meu lar que eu tenho é eterno. O corpo que eu terei é eterno. A herança no céu é eterna. Tudo em Cristo é eterno. Está vendo? Olha o que Deus tem dado aos pecadores. E para finalizar, versículo 12. Pelo qual temos ousadia
e acesso com confiança, mediante o quê? A fé nele. O que quer dizer com isto? É por ele que eu chego em oração. O crente orando. Nós temos reunido aqui quarta-feira para pedir, Deus, vem pelo Brasil, traz um avivamento. Nós chegamos com ousadia em acesso a Deus mediante Cristo. Nós não chegamos eu vou tomar posse. Nós não chegamos para brincar com a fé que nós achamos que... Não, a simplicidade dos crentes em orar, pela fé nele. Senhor, nós queremos crescer em confiança. E é assim que nós fazemos. E aí ele termina no versículo 13. Portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Quando Paulo escreveu esta carta, sabe onde ele estava? Ele não estava passeando. Ele não estava curtindo uma viagem. Ele estava lá na prisão em Roma. Ele tinha 2 soldados do lado dele. Ele estava esperando o dia que ele seria decapitado. Tá? Ele disse, por favor, não fiquem desesperados com minhas tribulações. Ele estava fazendo por amor a nós. Tá? Por amor aos gentios. Pregar o evangelho não é uma função de brincadeira. Quem prega o evangelho vai sofrer as consequências de pregar. Se você quiser pregar mentira, um evangelho parecido, água com açúcar, você vai encontrar todo mundo rindo para você, todo mundo lhe abraçando. Esse é o pastor que eu gosto. Mas se você quer pregar a verdade, você vai encontrar vamos dizer assim, a raiva da parte dos homens, que não gostam, não toleram a verdade em Cristo. É assim que é o ministério da pregação. Deus não confia o evangelho para qualquer pessoa. Ele confia àquele que ele chama. Um dia que eu morrer, ele tem outros. Deus tem milhares de pregadores. Tá? E nenhum deles é insubstituível. Nenhum. Tá? Terminou? É igual caneta Bic, né? Acabou a tinta, agora vem para cá. Foi assim com Moisés. Quando chegou 120 anos, ele falou, Moisés, pode sair, pode preparar a malinha, você vai subir para o céu, Josué vai ocupar o seu lugar. Ah, mas eu queria... Não me fale mais nisso. Acabou, agora é outro. É assim o Senhor. Ele fala, ele faz. Ele é Deus, o dono glorioso desse evangelho. Maravilhoso. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações para o nosso bem.